queria agradecer, né, o convite, primeiro, de falar desse assunto, né, e a aula, né, hoje vai ser uma aula rápida, não vou tomar muito tempo de vocês. O que a gente vai falar, se procura falar aqui, é do uso racional de antibiótico no ambiente hospitalar. O que a gente vê, né, é uma preocupação do Ministério da Saúde, e não só do Brasil, é a nível mundial mesmo, a questão do uso racional dessas medicações, né, tendo em vista a crescente, né, resistência das bactérias, né, dos micro-organismos aos antibióticos, né. Antigamente, a gente, independente do nosso tempo de formação, né, se é um ano, 10, 15, 20, 30, mas na faculdade a gente já ouvia, né, falar disso daí, de resistência bacteriana, eu ouvia falar na minha faculdade, mas eu não dava muita atenção, né, não entendia muito bem, achava que era uma coisa muito distante. E a gente vê hoje, né, no dia a dia, depois que, né, que eu me especializei principalmente, a gente vê que a realidade já não está batendo a porta, né, ela já bateu, na verdade, a nossa porta, a questão de resistência. E quando a gente fala de uso racional de antibiótico, né, a gente está intimamente relacionado à resistência dos micro-organismos a esses antibióticos. Então, para a gente começar a aula, a gente vai falar um pouco, mostrar um pouquinho da definição, vamos falar um pouquinho de como a gente prescrever de maneira melhor antibiótico, né, ao decorrer da aula. Eu vou até ser um pouco redundante, repetitivo em alguns momentos, mas é que são pontos importantes, né, para a gente pensar no uso racional de antimicrobiano. Então, que a Organização Mundial de Saúde, em 85, ela definiu, então, o uso racional, o paciente recebeu o medicamento adequado para a sua condição clínica, em doses satisfatórias, sua necessidade individual, e por um período que seja adequado, com menor custo para si e para a comunidade. Isso daqui é do modo geral, né? Não só de antibiótico, mas de medicação do modo geral. Se a gente for traduzir isso para a realidade de antibiótico, do uso racional, o que seria? Seria a gente conhecer o foco que eu quero tratar, seja ele que eu já fiz o diagnóstico ou é presumido, né, esse foco infeccioso, eu conhecer o foco infeccioso, eu conhecer o agente etiológico mais comumente que faz aquela afecção infecciosa naquele foco, naquele sítio, conhecendo essa flora, eu consigo direcionar o meu tratamento. Lógico, eu tenho que conhecer também um pouco de espectro de ação de antibiótico para poder direcionar o tratamento, ou seja, o menor espectro possível, nem que falte, nem que sobre espectro de ação sobre aquele tratamento, sobre aquele foco. E como que a gente faz isso na prática? A gente tem que ter um conhecimento básico, né? Não precisa ser aprofundado, na verdade. Um conhecimento básico em microbiologia e farmacologia, conhecer os fármacos que a gente está usando no espectro de ação. E como que a gente faz esse vínculo? Se a gente parar para pensar, foco infeccioso nada mais é uma infecção em um sítio. Os agentes etiológicos mais comuns relacionados a qualquer sítio que a gente for pensar do corpo, tá? Normalmente, essas infecções são causadas pela flora do local onde está aquela infecção, ou de algum local muito perto, ou de um sistema que faz comunicação com esse local. Por exemplo,
Se a gente for pensar em pneumonia adquirida na comunidade, por exemplo, agente etiológico mais comum envolvido é o Streptococcus pneumoniae, pneumococo, Haemophilus, moraxella, de típicos, né? Atípicos a gente vai pensar micoplasma, clamidófila, legionela. Tudo bem, que onde eu quero chegar com isso? E essas bactérias típicas, elas fazem colonização na nossa via aérea superior, por exemplo. Então, logo tem que pensar que infecções relacionadas à minha via aérea superior, ao meu sistema nervoso central, que eu falei que a infecção pode estar na flora do sítio ou um sítio muito perto do meu pulmão, por exemplo, pneumonia da comunidade, essas bactérias da minha própria flora vencem, né, os mecanismos de defesa do meu corpo, as barreiras e causam infecção. Então, aqui interessante, eu conhecendo a flora natural do corpo humano, eu sei que agente que eu tenho que pensar para pensar em prescrever um antibiótico. A partir dali, eu pego o antibiótico, o espectro mais estreito para aquela flora e faço minha prescrição. Assim eu racionalizo, ou seja, eu uso a razão para prescrever o antibiótico, não uso o coração, não uso a ansiedade, não uso nada do tipo. Outro exemplo é a infecção urinária baixa. A gente tem vários agentes etiológicos envolvidos, né? Mas o mais comum, por exemplo, é E. coli. Da onde que é a flora daquilo? Da região perianal. Infecção de pele e partes moles. O que a gente tem que pensar? Gram positivo é o quê? Flora da pele. Estafilococcus aureus, Streptococcus pyogenes, né? Então, a gente tem que conhecer. Para a gente saber prescrever um antibiótico, é conhecer primeiro a flora do paciente, saber que aquele foco infeccioso em determinado sítio, determinado sistema, normalmente, não toda vez, vai ser promovido pelo agente etiológico da própria flora daquele local. Sabendo isso, eu sei tratar. Daí eu tenho que conhecer um pouquinho de antibiótico. Basicamente, esse é o pensamento para eu racionalizar o uso de um antibiótico num paciente, né? Então, quando eu falo, né, de uso racional de antibiótico, eu tenho que pensar no desafio, né, da resistência bacteriana, porque o uso irracional vai me levar, consequentemente, está intimamente ligado à resistência bacteriana. Então, os dados que a gente tem hoje nos hospitais brasileiros, que o Ministério da Saúde disponibiliza para a gente, eu vou falar bastante, alguns slides falar dos dados, né, para a gente mostrar o impacto que isso tem, né, o impacto da racionalização, seja ela positivo, né, que é positivo, mas do uso irracional, quanto negativo é. O que o Ministério da Saúde fala? Que infecções por bactérias multiresistentes, hoje, o que ele impacta na vida do paciente? Normalmente a gente tem uma taxa de mortalidade para esses pacientes que têm uma infecção relacionada à assistência à saúde, por uma bactéria multiresistente, a mortalidade intra-hospitalar desses pacientes é 2 a 3 vezes maior. O incremento de tempo de internação varia de 7 a 13 dias a mais que esse paciente vai ficar dentro do hospital por uma infecção multiresistente. A gente claramente vai necessitar de antibióticos de última linha, que são antibióticos mais tóxicos, mais caros, e também uma demanda por leito de terapia intensiva, por exames invasivos. Então, isso, tudo isso gera um custo muito grande para o sistema e também para o paciente, né? O nosso enfoque maior é o paciente também. Então, o uso irracional desse antibiótico, né, quando eu não uso, né, a razão, vamos assim, por assim dizer, ele causa uma pressão seletiva na outra flora. Por exemplo, se eu miro uma coisa, eu coloco um espectro maior, eu acerto aquilo que eu mirei, mas aquele espectro maior vai causar uma pressão seletiva na própria flora do paciente ou na colonização daquele paciente. E isso vai acelerar, né, de uma maneira drástica,
o próprio desenvolvimento do mecanismo de resistência, e acaba virando um ciclo vicioso, por precisar de mais antibiótico, você adicionando mais flora, mais antibiótico, vai entrando no ciclo vicioso, né? Um exemplo que a gente pode dar para ilustrar isso é quando a gente acaba tratando pacientes, vamos voltar, que é uma coisa corriqueira no nosso dia a dia, no pronto-socorro, uma pneumonia adquirida na comunidade. A gente, é certo usar levofloxacina, por exemplo, não é errado, mas também se a gente for pensar na racionalização, pensar do modo racional, putz, eu vou usar um levofloxacino para tratar um paciente que tem critério, pneumonia adquirida da comunidade, por exemplo, um critério de secreção, por exemplo, errado, não estou, mas eu estou exercendo uma pressão seletiva naquelas bactérias que eu não quero. Então, esse é o princípio da racionalização. Eu não exercer uma pressão seletiva com um espectro de ação muito grande. Então, eu posso mandar esse paciente com amoxicilina com clavulanato, posso associar uma azitromicina, vou estar cobrindo os atípicos, eu posso usar uma cefalosporina de segundo, uma cefuroxima junto com a azitromicina, por exemplo. Eu direciono muito mais meu espectro de ação, né? Então, com o levofloxacino, eu vou acertar, mas eu vou ter um espectro muito maior, né? Isso daí é só para a gente ilustrar. Voltando, então, qual que é o impacto econômico que isso traz, essas infecções multiresistentes? Então, sempre que eu falar de infecção multiresistente, microorganismo multiresistente, tem em mente que eu estou querendo falar diretamente por volta de 1,2 bilhões de pacientes, né? Então o custo, né, o impacto é de 1,2 bilhões por ano que essas bactérias fazem. A diferença de custo de tratamento desses pacientes, principalmente com o nível de antibiótico, é quase 4 vezes maior, né? A gente precisa de antibióticos de última linha, são mais caros os antibióticos. E o tempo de internação médio de 9,5, como eu disse, de 7 a 3, o tempo médio de internação que esses pacientes vão ficar no hospital por uma infecção multiresistente é por volta de quase 10 dias a mais dentro do hospital, aumentando o risco de morbidade e de mortalidade desses pacientes, de uma nova infecção oportunista, uma nova infecção relacionada à assistência à saúde. Então isso implica muita coisa, não é só o antibiótico em si, tem toda uma cadeia do sistema, né? Isso é um parte do nosso papel, né? Tentar também, né, agir na questão do recurso desse sistema, né? Tendo em vista isso, quem são, então, as principais bactérias que sofrem com essa seleção positiva? A gente tem muita coisa, né? Mas dentro de ambiente hospitalar, principalmente, que eu coloquei as três, né, que são as mais conhecidas nossas, que mais sofrem, né, que tem um perfil patogênico mais prevalente, mais relevante dentro de uma infecção associada a cuidados em saúde. Primeiro que a gente conhece, né, o Acinetobacter, é uma bactéria, um gram negativo, que pode viver até 5 meses dentro do ambiente imobiliário, né, no mobiliário hospitalar, se não for feita uma desinfecção, uma terminal, de maneira adequada. Em cantos de parede, ele fica por volta de 5 meses, ele gosta muito de umidade. E essa bactéria aqui, que ela é uma das piores da que a gente tem, porque ela acumula mecanismo de resistência, todas conseguem acumular mais que um mecanismo de resistência. Mas o vacineto, ele acaba acumulando vários mecanismos de resistência, né? Quase todos, né? Produção de enzimas, seja carbapenemase, ISBL, carbapenemase do tipo serino, metalo, ele diminui a expressão dele de purina, ele faz bomba de fluxo, tudo isso dentro de uma mesma cepa. Ela é muito induzível, essa bactéria, né? E aqui até trouxe um exemplo do antibiograma que eu recebi essa semana, eu coloquei aqui na aula para a gente ver, né? Essa primeira coluna aqui, um acineto bacter resistente a tudo, inclusive a polimixina, que é um aspirado traqueal. Então, assim, olha o custo, o trabalho que isso vai dar para tratar. Tem jeito de tratar? Tem, mas assim, a gente dá um jeitinho. Antibióticos em dose alta, então isso tem um prejuízo muito grande para o sistema e para o paciente. Outra bactéria que a gente tem relevância, que sofre uma pressão seletiva muito grande, né, do uso irracional do antibiótico, é a Klebsiella, que a gente conhece, né, por volta de 45% das Klebsiellas hoje isoladas dentro do ambiente hospitalar, principalmente
em terapia intensiva já são resistentes à carbapenemase, então isso é muito preocupante. A gente não tem, pelo menos nos locais onde eu trabalho, a gente acaba não tendo, por exemplo, cefazime e avibactam, então a gente tem que começar a fazer um monte de associação com antibiótico, seletivo, né, como diz os exemplos da a gente tem que agir sobre essa de hospitais privados, mas no dia a dia, eu falo seguramente, diagnosticar o SUS, girar facilmente, perto de 80% dos pacientes recebem algum tipo de antibiótico durante a internação. Então, é um número muito alarmante, né? Será que esses pacientes realmente precisam do antibiótico? Será que a gente, às vezes, no começo ali do tratamento, da porta de entrada desse paciente no hospital, a gente não está começando a tratar uma etiologia viral, pensando que é uma etiologia bacteriana, dando antibióticos necessários, o paciente vai para a enfermaria, às vezes não é revisado esse antibiótico junto com o diagnóstico do paciente, ele continua usando, né? Então, são vários questionamentos que a gente tem que fazer. O uso das cefalosporinas é a grande campeã que a gente usa dentro do ambiente hospitalar, por volta de 43% dos hospitais brasileiros, né? Os antibióticos que são prescritos são as cefalosporinas. É claro que a gente entende que as cefalosporinas beta-lactam são os melhores antibióticos, são os mais disponíveis, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado, olha isso. Por volta de 28% desses 40% aqui são cefalosporinas de terceira e quarta geração. A gente tem que se perguntar, será que o meu paciente precisa de uma ceftriaxona mesmo, por exemplo? O ceftriaxona é um dos grandes indutores de resistência, né? Então, a gente tem cefalosporina de segunda geração, por exemplo, cefuroxima, que tem quase praticamente o mesmo espectro e não induz tanta resistência. Então, será que a gente pode não pensar em pneumonia adquirida da comunidade que eu vou internar o paciente, pensar numa cefalosporina de segunda, deixar uma de terceira, uma ceftriaxona reservada para o sistema nervoso central, por exemplo, porque eu já tenho visto isso, né, e o Cireva também já mostra dados que a gente já tem o pneumococo na comunidade acima de 20% de resistência à ceftriaxona. O que isso quer dizer? O pneumococo é um agente da meningite, por exemplo. Então, de 10 pacientes, né, 2 pacientes que eu vou tratar com ceftriaxona de maneira empírica ali numa meningite não vão responder. Eu tive um caso já que eu assisti, eu não acompanhei esse paciente, eu fiquei sabendo pós-morte desse paciente, uma criança no município que eu trabalho na CCH também, internou com uma meningite, colheu o líquor, essa criança evoluiu a óbito dentro do pronto-socorro, e já era resistente o pneumococo dele já era resistente à cefalosporina de terceira. Então, eu tenho que fazer esse questionamento, né? Eu tenho que pensar nesses impactos que já está batendo na porta, né? Hoje o Cireva já, com esse dado de 20%, a gente já está autorizado, por exemplo, a usar a vancomicina em associação com ceftriaxona no tratamento empírico da meningite. Depois que sai meu antibiograma ou sai meu grama, eu direciono esse tratamento. Um outro dado importante, então, a gente vê
que 91% dos antibióticos que são prescritos dentro do ambiente hospitalar são endovenosos. A gente tem uma cultura como médico, e até mesmo o paciente tem essa cultura também, que internação é igual medicação endovenosa, né? Mas a verdade não é bem essa, principalmente quando a gente fala de antibiótico terapêutico, que a gente não tem uma equivalência oral, por exemplo. Mas a gente tem, por exemplo, o macrolídeos, que a biodisponibilidade do endovenoso e do VO é muito parecida. A gente tem as próprias quinolonas, que são muito parecidas. Claro que EV sempre tem uma biodisponibilidade maior, mas a VO não perde. Então, a gente não tem impacto negativo se eu usar a via oral. Claro que eu vou levar em conta a gravidade do meu paciente. É um paciente estável, eu vou usar um antibiótico aqui endovenoso, que eu tenho uma opção oral dentro do hospital, por que não dar oral, né? Eu evito a segurança do paciente, eu evito manipulação de medicação, manipulação de acesso desse paciente, eu diminuo custos, tratava de maneira internação, internação, paciente de internação. A gente usava uma cefalosporina junto com o macrolídeo, né? E lá o macrolídeo de escolha foi, depois da pandemia, foi a claritromicina. Só para vocês terem uma ideia do impacto. A biodisponibilidade é muito parecida. Eu posso usar o VO no hospital, não tem problema nenhum, a biodisponibilidade tipo de DV. Um frasco ampola de claritromicina hoje custa por volta de 20 a 22 reais. A gente usa 2 por dia no paciente a cada 12 horas. Um comprimido de claritromicina custa 2 reais. Então, assim, olha a diferença de preço para o resultado ser o mesmo, né? Então, a gente fez esse corte, por exemplo, essa orientação, né, dentro do corpo clínico, e a gente diminuiu, assim, um gasto que a gente ia por volta de 2.500 a 3.000 reais só com claritromicina dentro do hospital, a gente caiu para 270, 300 reais, né? Mesma coisa de quinolonas, de sulfametropin, por exemplo, a gente tem equivalência muito parecida oral endovenosa. Então, eu tenho que pensar isso também na hora de prescrever para o meu paciente. Um outro dado também importante que a gente vê é a multiplicidade de antibióticos prescritos. O Ministério da Saúde, num levantamento dele, chegou a identificar 36 tipos de antibióticos diferentes sendo usados ao mesmo tempo dentro de um hospital, né? Então, assim, a gente nem acha que tem tanto tipo de antibiótico diferente, né? Mas eles acharam até 36 sendo usados ao mesmo tempo dentro de um hospital. E olha que interessante isso daqui. Esse gráfico aqui mostra a multiplicidade, né? A gente tem aqui 48% dos pacientes internados no Brasil, eles recebem um antibiótico só. 32% recebe 2 antibióticos. Isso pode ser ao mesmo tempo ou durante a internação, né, que ele não separa isso. Daí a gente tem 12% que receberam 3 durante a internação, 3,4% que receberam 4 e 4,3% que receberam 5, seja ao por exemplo, da associação com 2 antibióticos, depois não deu certo, trocou. Então, eu trago esses dados aqui para a gente mostrar que, olha que interessante, né? Se eu tenho um paciente numa internação que usou 5 antibióticos, alguma coisa está muito errada, alguma coisa foi errada lá na hora do diagnóstico do primeiro antibiótico desse paciente, ou esse paciente adquiriu uma infecção relacionada à assistência à saúde dentro do hospital, que também é uma coisa que não é para acontecer. Então, a gente tem que se perguntar, né, se a gente tem, e a gente vê essa realidade, pacientes que durante a internação usaram vários antibióticos. Então, é uma pergunta que a gente tem que fazer, onde que a gente está errando? A gente está errando lá no começo, na hora de prescrever o antibiótico, a gente está errando no meio, a gente está fazendo uma loteria, não estou sabendo o que estou fazendo, estou sabendo avaliar melhor nesse paciente, o paciente só fez alteração laboratorial de um tratamento, já me preocupei, troquei, então implica muita coisa nisso daí, né? E aqui, né, a gente falou dos problemas, mas como que eu contorno esse problema, né, do uso irracional dentro da minha instituição?
O Ministério da Saúde, ele tem um programa de gerenciamento de antimicrobiano, né, o PGUA, né, que pode ser Programa de Gerenciamento de Uso de Antimicrobianos. O Ministério da Saúde, ele disponibilizava até 2021 um curso online, era gratuito, acho que ele tinha 6 horas, que ele ensinava mais ou menos como eu estruturar um programa de gerenciamento de uso de antibiótico dentro da minha instituição. Hoje, ele disponibiliza só um PDF, ele tem por volta de 70 páginas, mais ou menos, que é as diretrizes de implementação do programa de gerenciamento de antimicrobianos. Ele não é uma coisa engessada, que eu copio aquilo e aplico no meu hospital. Ele dá uma visão de como tem que ser a atribuição de cada funcionário do hospital, que tem que fazer, e a partir daquilo eu aplico nesse programa de gerenciamento, eu construo um programa de gerenciamento dentro da minha realidade hospitalar, né? Então, hoje, no Brasil, a gente tem só por volta de 47% dos hospitais que têm UTI adulto, tem esse programa de gerenciamento funcionando. É um número muito baixo, né? O impacto dos hospitais que fazem um programa de gerenciamento de antimicrobiano, eu vou até trazer no final mais da aula um exemplo de um hospital que é case de sucesso para o Ministério da Saúde, vou mostrar os dados deles. O impacto, a gente tem uma redução, a gente pode ter uma redução com um programa bem implantado de 30% em média do consumo de antimicrobiano, e é uma queda de 25% nas taxas de infecção por bactérias multiresistentes. Então, isso é um número muito expressivo, né, se a gente for levar isso para a prática, para números de consumo de antibiótico, de gastos de internação hospitalar, tudo isso. E aí, nesse programa de diretrizes, ele dá como tem que ser a equipe, uma equipe multidisciplinar dedicada, a gente tem que fazer protocolo institucional através da minha microbiologia de fato, né, isso que eu coloquei de uma maneira muito resumida, o programa é muito mais específico, né, mas eu trouxe aqui para a gente saber que existe um jeito, né, a gente não vai só de um jeito meio que maluco, né, pensando para a gente tomar, para a gente fazer um gerenciamento, isso acontece aqui dentro das instituições. Eu falo isso, eu trabalho em várias instituições como em comissão de controle de infecção hospitalar, todos os hospitais SUS, e a gente vê, né, as barreiras que a gente enfrenta para implementar um programa de qualidade de gerenciamento de uso de antibiótico. Então, quais são os principais desafios que eu encontro? Mas todos são reversíveis, né? A gente consegue contornar tudo. A maioria dos hospitais tem uma cultura institucional resistente, né? É a tradição da autonomia médica. O médico não aceita, né, uma intervenção na prescrição dele, né? Então, isso é muito complicado. A resistência médica, dentro disso, a resistência médica é mudança, né? Os estudos, o próprio Ministério fala que quanto mais tempo de formado tem o médico, mais resistência ele tem a mudança, a implementação de protocolo, até mesmo que tem protocolos que têm evidência científica. Na minha prática, esses médicos que a gente fala mais formados, eu trabalho com médico que tem de medicina que tem de idade. E a gente tem um, uma, uma acessibilidade muito grande com esses profissionais. Eu não tenho problema com os mais velhos nem com os mais novos. Eu acho que é uma coisa meio intermediária ali, de tempo, vamos dizer assim, de formação, onde a gente tem, onde eu, pelo menos, tenho mais problemas, né? Infraestrutura laboratorial inadequada também, isso é um problema que acontece em vários hospitais, principalmente nos que eu trabalho também. O que acontece, a maioria dos hospitais, ele tem, às vezes, um laboratório próprio, ou tem um laboratório de apoio, e na maioria das vezes, essas culturas, né, hemocultura, urocultura, as culturas de secreção, enfim. E qual que é o problema disso?
Muitas vezes eu não tenho uma parcial em tempo hábil, eu não tenho uma cultura, o resultado dessa cultura em tempo hábil, do que eu tivesse essa microbiologia dentro do meu laboratório. E o que isso implica? Isso implica diretamente na racionalização, porque a gente sabe que, na maioria das vezes, a gente entra de maneira empírica com antibiótico. Eu não sei que agente, né? Eu estou tratando os agentes mais comuns daquela infecção. Quando eu demoro para ter essa cultura, consequentemente, eu estendo, às vezes, um antibiótico terapia desnecessária, ou às vezes por muito espectro, às vezes por menos espectro, né? Então, isso impacta diretamente, né? A questão laboratorial é extremamente importante, né? Outras coisas que são falhas estruturais que dificultam o meu uso racional de antibiótico, dificultam a minha implementação do programa de gerenciamento adequado de antibiótico, é deficiência de integração de sistemas eletrônicos entre farmácia e laboratório. Como que chega essa cultura para mim? Essa cultura chega através da enfermeira da CCH, ela tem que ficar cobrando, o médico tem que ficar cobrando, ou não, isso vem de maneira digital dentro do meu sistema, quando já sai no laboratório, já vem, isso impacta também na minha resposta, né, de antibiótico terapia também. Como que chega aquela prescrição de antibiótico para a farmácia de maneira eletrônica? Não, como chega o meu formulário de liberação de antibiótico? Tudo isso vai impactar também, né? Uma falha estrutural que muitos hospitais têm. Carência de farmacêutico clínico com especialização em antimicrobiano, isso é uma realidade muito distante, mas o farmacêutico do meu hospital, mesmo que ele não tenha uma especialização de antimicrobiano, ele tem total competência para ajudar dentro do programa de e eles são peça essencial, né, na própria diretriz do Ministério da Saúde, eles são peça-chave dentro desse programa, né, para fazer a liberação de antibiótico, para fazer intervenção também junto com a CCH nas prescrições. A ausência de infectologista na instituição, né, principalmente em cidades menores, a rotatividade, isso aqui é importante, a rotatividade elevada de profissionais, né, isso prejudica que eu consiga fazer uma educação continuada, fazer treinamento dessa equipe. A gente sabe, que aquele me fala não é o caso aí no hospital, que já tem uma escala bem definida no pronto-socorro, com médicos muito bons, tem uma escala bem definida nos setores de internação, com médicos muito bons. Mas a gente sabe que tem instituições que o pronto-socorro cada dia está em médico, né, e o pronto-socorro muitas vezes tem médico inexperiente. Então, o cara vem dar um plantão uma semana, só volta daqui 15 dias. Como é que eu vou treinar? Como é que eu vou educar esse cara, né? Então, essa rotatividade é uma barreira muito grande de implementação para a gente fazer o uso racional de antibiótico. Para, em poucas, para traduzir, assim, o profissional não tem um comprometimento com a instituição, ele está ali a cada 15 dias, a cada 20 dias, né? Então, isso é muito complicado. Outra coisa também são recursos financeiros insuficientes para a implementação de tecnologia. Muitas vezes a administração hospitalar não entende que isso é importante, né? A gente tem sistemas operacionais que a gente usa para prescrição, que tem que pagar a, o suplemento de CCH, por exemplo, eles não veem isso como um investimento, eles veem isso como um gasto, né? E tudo isso ele acaba retornando. Se eu faço um programa de gerenciamento adequado, funcionante, isso retorna em economia para o hospital, né?
Outra coisa que entra dentro disso é o subfinanciamento dos programas de controle de infecção hospitalar. Muitas vezes, voltando a isso, a administração não entende, né? Ele contrata um infectologista e acha que está tudo resolvido, né? Mas só infectologista sozinho não consegue fazer também tanto. A gente tem que estruturar esse programa e precisa de investimento para isso. E isso se paga, isso com toda certeza. Um programa, se a gente gasta um pouco na implementação do programa, ele se paga, isso eu tenho certeza absoluta, né? Os números dizem, eu vou mostrar isso mais para frente para vocês. Agora, caindo, então, dentro de tudo isso que a gente falou até agora, como que eu faço boas práticas de prescrição? Então, como eu vou prescrever um antimicrobiano de maneira adequada? Primeiro, aquilo que eu falei lá no segundo slide, eu conhecer o foco de infecção, conhecer a flora do paciente, saber que normalmente a infecção é causada pela flora daquele sítio, conhecer um pouco de espectro de ação de antimicrobiano, para que eu não fique fazendo uma loteria, né? Se 2 dias não deu certo eu vou sempre fazendo uma escada, né? A gente sabe, né? Cefalosporina perdão, de terceira geração não deu certo, vai para um cefepime, ou já pula para um tazocin, depois é uma cultura, né, de uma escada, mas isso daí é fazer loteria, né, a gente aumentando o espectro desse jeito, é jogar, né, dados com a escolha do antibiótico. E como que eu faço isso na prática? Isso aqui eu tirei até do manual de diretriz, que eu estou falando para vocês, que o SUS tem, né, da implementação do programa de gerenciamento, é sempre tentar me guiar a minha prescrição por resultados microbiológicos, sempre que possível. A gente sabe que às vezes não é possível, então aí cabe o conhecimento do médico prescritor em fazer uma boa terapia empírica no primeiro momento, para esperar depois essa cultura para me direcionar, ou não, às vezes eu acerto, né, já, e a cultura só me confirma isso. A indicação tem que ser baseada em evidência científica, isso é claro, né, o espectro sempre mais restrito possível para aquilo que eu quero combater, espectro que sobra faz pressão seletivas em outras colônias de bactérias do meu paciente. Dose apropriada de acordo ao sítio, ao tipo de infecção, quando possível, sempre priorizar a via oral, foi aquilo que eu falei para vocês, né, no terceiro slide, monoterapia sempre que possível, a gente sabe que às vezes não dá, mas sempre tentar escolher um antibiótico e monoterapia que contemple aquilo que eu estou pensando para o paciente de espectro de ação, de flora que eu quero, de flora bacteriana da minha infecção. Claro que às vezes a gente não consegue, a gente tem que associar mesmo, mas sempre dar preferência para o antibiótico e monoterapia para o paciente. E sempre lembrar de fazer a reavaliação após 48 horas do início do tratamento desse paciente. O paciente está tendo febre, o paciente melhorou, não, ele melhorou clinicamente, a febre começou a espaçar, não, ou não, o paciente não melhorou clinicamente em 48 horas, esse paciente ainda está fazendo febre, a gente tem que avaliar, porque muitas vezes o médico deixa, o mesmo que o paciente não é respondendo, ele está assim, não está bem, mas não está mal, não está piorando, mas não está melhorando, e acaba deixando aquilo por 78, vai deixando, uma hora vai ter que trocar. Então, às vezes, fazer essa reavaliação de fato nesse paciente para trocar o quanto antes, se for necessário, né? E voltando, né, aqui eu vou explicar mais ou menos o que eu falei, cada tópico ali que eu falei, né, a escolha do antimicrobiano deve levar em consideração, então, o fator do próprio medicamento, a absorção desse medicamento, a penetração desse medicamento,
tenho que levar em consideração a relação do meu micro-organismo, eu tenho que ter o objetivo de tentar identificar aquele micro-organismo por meio de culturas. Claro que a gente vai sair pedindo cultura para todo mundo, né? Mas pacientes com infecções mais graves, eu tenho que pensar em culturar esse paciente, né? A terapia, então, ela pode ser, como a gente sempre fala, né, guiada por testes microbiológicos, mas isso nunca sai na hora, então, na maioria das nossas vezes, ela é feita de maneira empírica. Então, eu tenho que usar a razão para prescrever isso de maneira empírica para o meu paciente. Volto lá para falar do espectro de ação, do sítio, da infecção. Tem alguns fatores que a gente tem que levar em conta para eu fazer uma prescrição de qualidade, também fatores ligados ao paciente. Se o paciente é alérgico à medicação que eu quero passar para ele, tem histórico de alergia, é gestante, está amamentando, essa medicação sai pelo leite, vai influenciar no bebê, extremos de peso corporal, paciente muito magro, paciente muito obeso, a gente tende a gente tem algumas medicações que são por quilo, né, miligramas por quilo, outras já são doses que a gente chama de doses padrão. Então, calcular quando eu tenho uma medicação, a vancomicina, a gente acaba deixando um grama de 12 em 12, por exemplo, mas na verdade, o que manda a gente fazer de 15 a 20 miligramas por quilo, fazer dose de ataque, a micacina, a gente costuma fazer 500, mas a micacina 7,5 por quilo, então a gente tem que se pegar isso, né? Porque às vezes não é muito recomendado para idoso, por exemplo, dissecção de horta, ruptura de tendão, eu nunca vi isso acontecer, mas tem um risco já comprovado, isso está na bula da medicação, mas não tem outra opção, claro, daí eu vou dar, principalmente no ambiente hospitalar que eu estou assistindo doente, mas eu tenho que levar essas coisas em consideração. Comorbidades desse paciente, função renal, função hepática, eu tenho que levar em conta, eu tenho que ajustar a dose do meu antibiótico. Interação medicamentosa, poucos antibióticos fazem interação medicamentosa, né? Crucial também tem deles mesmo, por exemplo, ele fez uso de antibiótico endovenoso nos últimos 6 meses, porque isso diretamente já pode aumentar o risco desse, pode não, e aumenta o risco desse paciente por ter uma infecção por micro-organismo resistente. Então, a terapia empírica, às vezes, tem que ser um pouco mais forte mesmo, pelo histórico do paciente, né? Então, tudo isso eu tenho que saber e conhecer. Fatores ligados ao antimicrobiano, então, absorção do antimicrobiano, a distribuição, ele vai chegar no ponto onde eu quero, ele tem a absorção onde eu quero, eu vou tratar empiricamente ou por cultura uma pneumonia por Staphylo aureus, resistente à medicina, por exemplo, eu posso dar uma vanco, posso, penetra bem no pulmão, daptomicina é um ótimo antibiótico para esse tipo de micro-organismo, mas já não penetra no pulmão, inativado. Então, tudo isso tem que levar em conta. Eu vou tratar uma ITU com uma pielonefrite veio sensível para mim nitrofurantoína. Mas nitrofurantoína não penetra no parênquima renal, só em bexiga. Então, eu tenho que conhecer mais ou menos a distribuição do antibiótico, a metabolização desse antibiótico também, para que eu direcione isso de maneira mais adequada para o meu paciente. Porque eu direcionando isso de maneira adequada, a distribuição, por exemplo, eu dou um antibiótico que não tem a distribuição do tecido que eu quero, eu estou exercendo pressão seletiva nas floras do paciente, criando resistência, não estou tratando o que eu quero. Então, isso entra a importância, né, da gente saber também.
Forma de preparo da medicação, tenho essa medicação para ser disponibilizado por via oral para esse paciente, eu tenho alguma coisa compatível, né, que eu estou fazendo endovenoso para eu deshospitalizar esse paciente quanto antes, compatibilidade da medicação por via de administração, saber tenho essa medicação IM, eu posso fazer IM, tenho IV, eu posso fazer IV, né, tudo isso daí, né. Tem antibióticos que a gente tem por 2 vias, 3 vias até, tem antibiótico que só tem por via endovenosa, né. Então, tudo isso tem que ser levado em conta, né. Limitação de ingestão em infusão, né, do líquido. Quando a gente fala de infusão, a gente tem que padronizar tempo de infusão também, conforme bula. O que vocês devem ver também, o que eu mais vejo é com vancomicina, assim, no meio do homem vermelho, eles infundem muito rápido a vancomicina, acho que é alergia, né, então a gente, nos hospitais que eu trabalho, já padronizei também isso, dos antibióticos, tempo de infusão. Outra coisa também, uma coisa que é muito importante, que às vezes a gente não leva em conta, é a definição da forma de preparo dessa medicação. Basicamente, a diluição desse antibiótico, né? Esse antibiótico pode ser feito em bolos, esse antibiótico tem que ser diluído em 100 ml, em 250. Então, o que a gente faz hoje nos hospitais, né, pelo menos nos hospitais que eu trabalho, quando eu prescrevo um antibiótico, o próprio sistema me dá a diluição, não tem que prescrever a diluição. Por quê? Porque isso gera uma padronização, né, a primeira resposta. Mas porque, às vezes, se eu preparo um antibiótico, que a infusão dele em 100 ml de soro, eu preparo em 250, isso muda a absorção dessa medicação, tem antibiótico que tem que ficar comigo em cima, acima da curva de absorção desse antibiótico, e se eu faço uma infusão com mais volume, eu diminuo a eficácia desse antibiótico, não sei se disso, né? Então, se você mede a temporada de a gente fala paciente, né? Tem necessidade de manutenção, para 48, 72, 72 horas, eu tenho que ir 14, 21, 21, estamos usando, não precisa fazer 7 dias, não precisa fazer os 7 dias, não precisa fazer os 14 dias, né? O paciente só teve melhora clínica e melhora, parou a febre, por exemplo, mas no laboratorial não melhorou ainda, eu preciso trocar o antibiótico? Não, o paciente respondeu clinicamente, calma, vamos esperar esse hemograma, vamos ver se ele melhora, espera mais 48 horas para colher um novo hemograma. Eu vejo muito, né, por dar assessoria em CCH, que eles entram em contato com e seguiram muito, 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 não pela clínica do paciente, mas pelo laboratório do paciente. E aquilo que a gente ouve desde a nossa formação, né, que eles falam que a clínica é soberana. E o que quer dizer isso? É que o que eu estou vendo clinicamente do meu paciente tem que se sobrepor a um exame complementar. Claro que o exame complementar me ajuda muito a dar diagnóstico, mas eu não posso tratar exame só, né? O exame, como o nome, ele complementa a clínica. Então, muitas vezes eu vejo, doutor, mas ele está bem, ele melhorou, já não está fazendo febre, está comendo, tal, melhorou muito, mas o hemograma dele piorou. Calma, me ligam, me mandam mensagem querendo trocar o antibiótico. Não, o cara melhorou clinicamente, melhorou. Vamos esperar, colhe daqui 48 horas, dá mais 2 dias para esse paciente, vamos colher, né? A gente tem recrutamento de leucócitos, tudo isso, e às vezes a gente tem um caminhão, a medula está super estimulada, né? Então, aqueles leucócitos demoram, eles continuam numa crescente, demoram para cair. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Voltando, então, né, ao que a gente está falando, preferência sempre por monoterapia quando possível, né, eu falei que ia ser repetitivo algumas vezes aqui,
Claro que quando a gente tem sepse, uma sepse, que eu não tenho um antibiótico, né, que eu consiga cobrir aquele sítio, né, às vezes eu tenho que fazer dupla terapia, ou alguma infecção, claro que não é proibido fazer, a gente faz muito, né, terapia dupla, mas sempre preferi um antibiótico que contemple o espectro que eu desejo. Se ele for imunoterapia, dá preferência para esse cara. Ajuste sempre levar em conta o ajuste pela função renal, a função hepática do paciente, né, levar em conta a individualidade do paciente, o peso do paciente, como a gente disse, né, calcular a dose por peso naqueles antibióticos que demandam isso, né, não fazer doses engessadas desses antibióticos. Considerar sempre, né, a conversão pela via endovenosa pela via oral, quando tiver critério clínico, como a gente disse, né, e deixar sempre, isso é muito importante, né, principalmente na enfermarias, né, que cada dia, mesmo que a equipe é a mesma, mas cada dia passa um colega, né, deixar bem documentado isso, o início do antibiótico terapia, qual antibiótico que usou, o dia que iniciou, deixar a perspectiva que eu espero que ele tenha, de tempo de uso, né, previsto daquele antibiótico, para a gente trabalhar e tentar terminar isso antes. Se eu tenho uma cultura, se eu tenho um agente etiológico, colocar o agente na minha evolução, colocar o grau de resistência, né, para que aquilo seja perpetuado durante a internação do paciente, né, fica muito mais fácil eu saber quando tirar, quando começou o antibiótico, quando eu posso tirar, quando eu posso pensar em tirar esse antibiótico, quando eu posso pensar em transicionar esse antibiótico. Dentro disso, né, em nossos hospitais, né, dentro do programa de gerenciamento, tem que ter um programa de educação continuada, não adianta a gente, por exemplo, dar uma aula de antibiótico terapia uma vez por ano, por exemplo, né, a mesma coisa que falar de, dentro desse contexto, falar de higienização das mãos, a gente acaba falando uma vez no ano. Então, educação continuada, o nome já diz tudo, tem que ser contínuo isso, né? Para a gente pegar o hábito daquela educação que a gente está sendo passado para a gente. Então, programas de capacitação, estruturação, cursos, né? A CCH tem que tentar dar treinamento, discussão de casos clínicos, uma coisa que eu, pelo menos eu faço muito dentro das CCHs que eu trabalho, quando eu entro em contato comigo, os médicos, a gente tem que trocar uma antibiótico terapia, que a antibiótico terapia não está adequada, eu tento sempre falar, explicar o porquê da troca, explicar o espectro que eu quero, sim, tentar dar, de uma maneira mais breve possível, dar uma aulinha, né, porque não adianta nada também ficar falando, não, troca, mas por quê? Ele vai ficar com uma interrogação e vai cometer o mesmo erro depois. Então, não, estou trocando isso porque eu quero cobrir isso, porque a gente não estava cobrindo isso, ou não, vamos diminuir, está cobrindo isso que não precisa. Então, eu tento fazer esse trabalho de formiga, né, com todo mundo que entra em contato comigo. Outra coisa que pode ser aplicada é simulação realista, rounds, né, de discussão